Eu não tenho os 50 anos de militância política como deputado Zé Aníbal, nem como deputado Arnaldo Jardim. Entretanto, compreendo perfeitamente a indignação que norteia a fala de ambos. É que no meu estado, numa das grandes investigações conduzida não pela Polícia Federal, mas pelo Ministério Público, fui, por uma carta apócrifa colocada na mesa de um prefeito, acusada de desviar R$1.000, pasme. E fui colocada na capa de todos os jornais, dentro do maior programa, não é o Jornal Nacional, mas o equivalente ao Jornal Nacional. Imagine Vossa Excelência no meio de um processo eleitoral que concorria prefeita na primeira posição. Então, eu me identifico plenamente com a sua indignação. Não eram milhões de reais, eram 1.000. Eu recebo por mês 26 vezes o valor que era acusada de desviar era um grande esquema de corrupção para o meu estado, aquele que eu era acusada de fazer parte. Mas isso é algo que nós podemos generalizar. A prática da condenação prévia, a qual nós, agentes públicos, devemos combater cotidianamente na nossa militância, doa a quem doer. Porque muitas vezes, como bem foi dito, quando serve aos nossos interesses colocar o dedo indicador na testa dos adversários, com matérias que saem nas capas dos jornais contra os outros, nós colocamos, independente dos 50 anos de vida pública que os outros, porventura, tenham. Então, acho que isso é generalizável. Como é também possível generalizar tudo que tenhamos, tudo aquilo que é relacionado ao processo investigativo no nosso país, as falhas que o processo investigativo, porventura, tenha, aos vazamentos que esse processo investigativo possa ter. Acho que a Câmara dos Deputados, num determinado momento, terá que se deparar com essa matéria. Atenção, deputado Rubem Bueno com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria apenas de dizer que, pelas perguntas colocadas, pela indignação expressada, nós assinamos aqui as palavras do deputado Arnaldo Jardim, enquanto bancada do PPS. Segundo. Deputado Nilson Leitão, portanto, com a palavra. Hoje, a oposição tem dificuldade de ter acesso à verdade total desse assunto. Mas eu quero aqui torcer muito que não tenha essa motivação partidária, política, justamente numa semana após a questão do mensalão, que estão querendo transformar em mártir os envolvidos no mensalão e em condenados os anunciados num papel fajuta na questão das CIMES. Paulo Teixeira, 3 minutos. Quero aqui me solidarizar, porque o fato de ter menção num relatório não quer dizer de envolvimento. Quero me solidarizar com os deputados Walter Feldman, Arnaldo Jardim, e quero igualmente me solidarizar com o deputado Zé Aníbal. Agora, e Edson Aparecido. Se Vossa Excelência puder passar a primeira palavra ao deputado Molon, que tem um compromisso, eu falo a seguir. Eu quero lamentar profundamente qualquer vazamento que tenha prejudicado qualquer pessoa. Então, me solidarizar com o deputado Arnaldo Jardim, deputado Zé Aníbal, deputado Walter Feldman e os demais envolvidos nesse vazamento, pelo que foi dito aqui, porque qualquer mácula injusta à honra de quem quer que seja deve merecer o nosso profundo repúdio, né? Isso já foi dito aqui por vários que me antecederam. Isso em relação a todos, presidente, a esses desse caso e a todos os outros de outros casos que eventualmente tenham também sido injustamente atingidos por episódios desse tipo. Henrique Fontana. Me solidarizo contra qualquer tipo de vazamento que gere uma espécie de pré-condenação de homens públicos, como os deputados que foram citados nesses vazamentos. Aqui estão o deputado Feldman e o deputado Arnaldo Jardim. Com a palavra o deputado Walter Feldman. Como disse o deputado Arnaldo Jardim, eu compreendo a sua angústia, há uma pré-condenação. É tão incrível que eu também provoquei a Globo, provoquei o Estado de São Paulo, porque como meu nome em particular foi citado na minha avaliação, qualquer identificação do texto que foi apresentado não consegue determinar nenhum elemento de participação nesse processo, e o meu nome depois foi retirado. Ele não é mais citado. Como se houvesse
uma avaliação mais detalhada por setores da imprensa de que foi cometido um equívoco. Mas como é que eu explico para as penas que voaram? Como é que eu consigo ir a fundo para explicar para todos, ou fazer um processo de investigação, como disse o deputado Arnaldo Jardim, que de fato prove no final a minha inocência ou a minha condenação? Eu quero ser investigado, eu quero que isso se resolva, é o que o deputado Arnaldo Jardim fala. Deputado Vanderlei Cirac. E queria fazer até um desagravo especial ao meu amigo deputado Arnaldo Jardim. Né? Tivemos tantos embates, tivemos muitas divergências, mas muitos pontos em comum. Por exemplo, a defesa da legislação do desarmamento, né, em São Paulo, né, participando de diversos debates. Então eu presto a minha solidariedade. Deputado Lorival Mendes. Eu quero aqui externar ao deputado Arnaldo Jardim, ao deputado Feldman e a todos as injustiças que estão sofrendo. Deputado Arnaldo Jardim, 10 minutos. Senhor presidente, senhor ministro, senhor delegado-geral, tenho 4 mandatos como deputado estadual, estou no 2º como deputado federal, fui secretário de Estado, secretário de uma pasta importante, muitos recursos, muitos contratos. Não tenho um processo, onde quer que seja, Ministério Público, Tribunal de Contas ou qualquer procedimento administrativo. Acho que não tenho. Todo o acesso que eu tive me demonstraram isso. Todas as contas aprovadas e um exercício que me permite dizer, me orgulho dele. Mas eu estou sendo investigado? Eu estou sendo analisado? Eu estou sob inquérito? Ou eu estou sobre a plausibilidade que o ministro usou de uma forma delicada? O senhor é jurista, eu sou engenheiro. E, por favor, não se pegue a termos que possam ser descuidados mas que tenham um objetivo muito claro. Eu estou sendo vítima de uma grande sacanagem e eu estou já condenado, ministro. Eu estou condenado. Eu vi meu nome no Jornal Nacional, minha fotografia, nos jornais. Vou me conter aqui para não ter emoção, porque eu as guardei para reunir com meus filhos, para explicar o que tinha acontecido. Ou quando vi, em cada uma das cidades do interior, a notícia ser lida nas rádios locais. Eu fui condenado. Qual é o procedimento legal que me levou a isso? Eu quero, Bezoini, que estava aqui, quero ser apurado. Quero que qualquer medida seja adequada. Tenho disponibilidade. Como presidente do meu partido, fui autor de uma norma que existe hoje, dizendo que uma pessoa investigada, o partido, ele próprio pode fazer, abrir mão do seu sigilo fiscal e bancário, e eu já fiz isso há 15 dias, numa convenção estadual do partido. Eu estou condenado. Sem saber se tenho inquérito, se sou plausível ou se estou sendo investigado. Estou sendo investigado, ministro? Senhor ministro, o senhor alega, e vários aqui corroboraram, no sentido de que agiu republicanamente. E eu quero ter certeza disso. E isso vai ser fundamental para orientar meu comportamento. Não pessoal, emocional. Pessoal, eu vou, sem declinar fatos, mas dizer que tive com Vossa Excelência momentos pessoais. Quando Vossa Excelência aqui revelou um desencanto pela atividade pública e disse que não pretendia mais ser candidato. E eu fui pessoa que partilhou dessas agruras e revela as minhas. Vale a pena?
Eu hoje comecei numa frente parlamentar, fui em outra, participei de projetos, fiz pareceres, estou condenado. Senhor ministro, eu preciso que Vossa Excelência responda objetivamente. Por favor. Primeiro, quantas vezes o senhor se reuniu com o deputado Simão Pedro para tratar deste assunto? Em que circunstâncias e que procedimentos como ministros adotou a partir daí? No que diz respeito à única menção feita, e eu indago se houve outra, sobre o encaminhamento que Vossa Excelência fez ao senhor delegado-geral. Eu gostaria de ter acesso ao ofício de Vossa Excelência, gostaria de saber qual o número do processo que foi aberto. Quero saber do senhor delegado-geral, que encaminhou em seguida ao crime organizado, qual o teor do seu parecer, e solicito cópia desse parecer. Não estou pedindo dos documentos que estão sob sigilo de justiça. Quero saber dos despachos. Ao senhor que depois encaminhou ao senhor Calone, foi o que eu consegui anotar. E aí Vossa Excelência disse que ele viu que havia pertinência com o assunto inquisitório. Eu quero saber o teor desse memorial de pertinência. É sobre o cartel? É sobre corrupção? Eu gostaria de ter acesso a isso. Eu queria saber do senhor Fornazari quais são os procedimentos administrativos que estão sendo adotados de investigação, sem inibir a ação da Polícia Federal, sem constranger, mas eu quero saber. Vossa Excelência é jurista, como eu não sou. Mas nós temos uma determinação de que procedimentos de investigação, e é isso que Vossa Excelência se referiu, com relação a parlamentares, devam ser comunicados à Procuradoria-Geral da República. Quando o senhor Calone, que o senhor disse aqui, disse que tinha um memorial que tinha pertinência, o senhor comunicou ao Procurador-Geral da República? O senhor delegado-geral encaminhou o ofício ao ministro ou ao Procurador-Geral, solicitando e explicando que havia parlamentares como eu e outros ali mencionados, para que se abrisse o procedimento? Vossa Excelência se referiu ao encontro com o deputado Simão Pedro e disse o seguinte, que ele fez menção a várias representações que já haviam se encaminhado ao Ministério Público Estadual. Queria saber se Vossa Excelência tinha ciência disso, se solicitou informações ao Ministério Público Estadual. Mas Vossa Excelência, no próprio decorrer, embora eu solicite formalmente a isso, Vossa Excelência depois disse que acreditava o deputado Simão Pedro que o acréscimo de novas informações, e pelo que eu entendi, falou o líder do PSDB, era o nome dos parlamentares, o acréscimo que se fazia, que ele poderia retomar as investigações. Foi esse o determinante? Quais são os fatores que determinam essa investigação? Essa investigação é sobre quem, senhor ministro? É sobre quem? É sobre as pessoas ali mencionadas, é sobre as empresas, é sobre os parlamentares. Qual foi a averiguação de plausibilidade e sobre quem que Vossa Excelência encaminhou? Vossa Excelência diz que o documento tem sigilo. E aqui, professor ao lado de tantos que falaram de lamentar a quebra de sigilo. Eu indago, qual foi o procedimento administrativo, em que data, eu gostaria de ter cópias que Vossa Excelência abriu para averiguar este vazamento. Quais foram os inquéritos policiais abertos pela Polícia Federal e quais são as informações sobre esses procedimentos? Queria nomes, datas e quais foram as medidas que foram adotadas. Vossa Excelência faz, e isso pulula, não é nem a questão do foco da minha intervenção, e lamento que acho que nós dispersamos em algumas questões aqui, mas Vossa Excelência fala reiteradas vezes do acordo de leniência da Siemens. Eu queria saber em que data o CAD foi procurado para fazer esse acordo de leniência, se foi procurado diretamente pela pessoa, se Vossa Excelência intermediou esse acesso ao CAD. Queria saber quais foram as reuniões mantidas para fixar esse acordo de leniência. E Vossa Excelência disse literalmente, eu anotei aqui, que por uma iniciativa da Siemens,
propôs à empresa que se restringisse ao acordo aos estados de São Paulo e Distrito Federal. Foi uma iniciativa da Siemens propor essa restrição? Isso se manifestou em que documento apresentado pela Siemens? Foi apresentado a Vossa Excelência. Vossa Excelência participou da discussão desse acordo de leniência, dos termos em que ele foi formulado e da tomada depois do depoimento. Eu gostaria de saber das datas, porque muitos vão se surpreender quando verão que a comunicação, o acordo e o depoimento aconteceram com uma celeridade incrível. Poucas horas entre isso tudo. Gostaria de indagar, senhor ministro, se há algum procedimento contra mim instaurado na Polícia Federal, no CAD ou determinado por Vossa Excelência, e se há alguma comunicação feita a algum órgão sobre algum procedimento ou alguma autorização de investigação. E gostaria, senhor ministro, de dizer que eu lamento muito que nós tenhamos chegado a esse ponto, em que uma pessoa tenha sido condenada sem saber por quê, por onde, ou a partir de um documento que Vossa Excelência manifestou estranheza quando o leu, nos disse aqui. Estranhei quando ele falou que pleiteava um cargo, certamente ele não estava falando de uma lista de apoio que circulou entre parlamentares para que ele fosse indicado a uma agência reguladora, mas isso brevemente vai surgir. Certamente não falou naquilo que pareciam normas recentes que estavam sendo aduzidas, né? Mas Vossa Excelência, que tinha tantas dúvidas, acabou dando sequência. Não prevaricou, mas o vazamento nos condenou, senhor ministro. Com a palavra o ministro José Eduardo Cardoso. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, eu quero fazer uma ponderação preliminar a essas intervenções que foram feitas. Eu disse e falarei agora com mais ênfase. Eu lamento profundamente vazamentos em todos os casos que a honra das pessoas seja atingida sem uma prévia investigação, sem uma prévia apuração. Eu já fui vítima disso também. Já tive a primeira página de um jornal, deputado Zé Aníbal, quando se disse que eu tinha utilizado o meu mandato como deputado federal por ter feito uma representação ao Ministério Público para apurar um delito que, bem fundamentado, que eu tinha utilizado o meu mandato de deputado federal para servir ao empresário. Primeira página de um jornal. E depois tive que ler colunas de jornalistas respeitáveis dizendo, poxa, até o Cardoso. A calúnia, especialmente com pessoas que têm uma honra a preservar, dói, cala fundo. Então eu entendo a indignação do deputado Zé Aníbal, entendo de Vossa Excelência, deputado Arnaldo Jardim, e deputado, Vossa Excelência é uma das pessoas que eu falei que eu tinha amigos aqui. Vossa Excelência é um deles. E me lembro de ter dito que quando eu fui caluniado, conversando com Vossa Excelência no plenário, é que eu comecei a pensar em não mais disputar eleições. Então eu entendo o que Vossa Excelência está dizendo. Me solidarizo com Vossa Excelência. O que não quer dizer que eu não deva cumprir meu dever até frente a amigos, como eu disse. Eu tinha que mandar, independente de qualquer juízo de valor, este material. Mas o vazamento é inaceitável. É incorreto. Vários membros do meu partido já sofreram com vazamentos. Vários membros de todos os partidos já sofreram com vazamentos. E nós temos que recriminar sempre. Não é correto que se utilize como instrumento político situações que devem ser objeto de investigação. Então, entendo, Vossa Excelência. E eu não vejo razão para que nós possamos colocar em dúvida, sem julgamento, Vossa Excelência, deputado Arnaldo Jardim, senador Luiz Nunes, todos mencionados. E posso apenas afirmar uma coisa, sem ver o inquérito, deputado Arnaldo Jardim. Vossa Excelência não está sendo investigado. Então, o que eu posso dizer é que eu tenho certeza que naquele inquérito Vossa Excelência não tem a condição de investigado. Me pede Vossa Excelência, não, acho que foi o deputado Arnaldo Jardim, perdão, a cronologia dos fatos do acordo do CAD. Eu tenho aqui e vou lhe passar.
Dia 4 de julho é feita a busca e a apreensão. No dia 31 de julho foi encaminhada a documentação apreendida, os 30 terabytes, ao Ministério Público Federal. Não tenho ciência de nenhum vazamento desse material, mas quero observar que no dia 31 de julho foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que está mandando ao Ministério Público Estadual e à Polícia Federal. Claro? 30 terabytes são 30 mil gigas. É muita coisa. Muita coisa. Claro? Isso já foi encaminhado pelo CAD e isso está sob sigilo ainda. Eu acho, portanto, deputado Arnaldo Jardim, com muita franqueza, não houve nenhum desmando, nenhum desvio, foi tudo rigorosamente correto. Da nossa, desde que eu recebi até encaminhei. Claro, lhe garanto isso de forma absolutamente transparente.